o líder supremo do Irã advertiu Washington de consequências irreparáveis se os Estados Unidos da América estiverem envolvidos na campanha militar de Israel contra Teherã. O Irã atacou com mísseis uma importante base aérea americana no Catar. Retaliação, diz ele, pelo recente bombardeio americano em seu local nuclear. Os guardas revolucionários do Irã divulgaram essas imagens dizendo que o Irã não deixará qualquer ataque à sua integridade territorial sem resposta em nenhuma circunstância. Na última década, o Irã gastou mais de 10 bilhões de dólares em armas russas, tentando construir o que acreditava ser um escudo impenetrável. Eles compraram de tudo, desde sistemas de defesa aérea S-300, jatos Mikoyan Gurevich 29M e aeronaves de treinamento, até unidades críticas de guerra eletrônica, como equipamentos de interferência de radar e sistemas de navegação. A Rússia forneceu cerca de 96% das importações de armas do Irã. No entanto, nas últimas 2 semanas, centenas de jatos israelenses, drones e até mesmo 7 bombardeiros B-2 executaram com sucesso todas as missões contra o Irã. Israel não só destruiu a maior parte das defesas aéreas e locais do Irã, como também reivindicou superioridade aérea sobre todo o espaço aéreo iraniano em apenas 48 horas, um feito que a Rússia não conseguiu replicar na Ucrânia após mais de 3 anos de guerra humilhante. A Ucrânia é 2,7 vezes menor que o Irã, e no papel, o Irã sempre supera a Ucrânia em infraestrutura, capacidades de mísseis e produção de armas autônomas. Similarmente, a Rússia excede Israel em mão de obra, maquinário e influência global. Mas quando se trata de desempenho no mundo real, esses números não significam muito. Mesmo que a Rússia ocupasse o lugar de Israel, Moscou nunca alcançaria a mesma dominação rápida ou superioridade aérea decisiva. Isso se deve à superioridade das armas ocidentais de Israel, ao treinamento superior, às redes de inteligência incomparáveis e ao planejamento operacional preciso, dando a Israel uma vantagem decisiva que a Rússia não consegue igualar, mesmo tendo números muito maiores. Ok, mas antes de continuarmos, preciso informar algo a vocês. Vídeos como este costumam ser suprimidos. Bots pró-Rússia tentam inundar o algoritmo e enterrar conteúdo que expõe a verdade sobre a Rússia. Mas você pode nos ajudar reagindo. Toque no botão de curtir e se inscreva se ainda não o fez. Cada clique ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas e mantém os fatos vivos. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, a maioria dos especialistas acreditava que a poderosa Força Aérea Russa, a Força Aeroespacial Russa, dominaria rapidamente os céus ucranianos. Afinal, a Rússia tinha centenas de jatos modernos e sistemas avançados de defesa aérea. Contudo, isso não ocorreu até agora. O conflito virou uma guerra terrestre brutal, em um impasse com combates de trincheiras e duelos de artilharia, lembrando a Primeira Guerra Mundial. Uma razão crucial é que as táticas de guerra russas foram péssimas, e os mísseis superficiais ucranianos derrubaram várias aeronaves russas, impedindo Moscou de estabelecer a superioridade aérea tão necessária. Na verdade, a falta de superioridade aérea da Rússia é exatamente porque a Ucrânia conseguiu resistir por tanto tempo. E também é porque Israel conseguiu atacar livre e facilmente, quando e onde quiser, com facilidade. Após mais de 3 anos, os pilotos russos estão adotando táticas cautelosas e evitando combates próximos às áreas de combate na linha de frente. Em vez disso, eles lançam mísseis de dentro da Rússia ou de altitudes elevadas, mantendo uma distância segura. Enquanto isso, os jatos F-35 israelenses podem voar para qualquer lugar e atingir qualquer alvo iraniano. Mas, para ser justo, não é por falta de tentativas que a Rússia falhou em ganhar superioridade aérea. Nos primeiros dias da guerra, a Rússia lançou massivos ataques de mísseis contra as bases aéreas e sistemas de radar da Ucrânia, semelhantes aos primeiros ataques de Israel em 13 de junho. Moscou esperava eliminar rapidamente a capacidade de Kiev de revidar. Mas, ao contrário do Irã, a Ucrânia estava pronta. A inteligência dos Estados Unidos da América havia alertado Kiev sobre a iminente invasão semanas antes, no início de 2022.
Os ucranianos dispersaram rapidamente suas baterias móveis míssil superfície-ar para ocultá-las dos ataques russos. Muitos jatos de combate ucranianos foram evacuados para aeródromos mais seguros ou mantidos em constante realocação. Quando os mísseis russos finalmente caíram, destruíram principalmente iscas ou hangares vazios. Os sistemas de defesa aérea ucranianos permanecem operacionais. Quando os aviões de guerra russos tentaram patrulhar os céus ucranianos, enfrentaram uma resistência feroz. Os sistemas míssil superfície-ar ucranianos derrubaram dezenas de aviões russos. A Rússia perdeu mais de 75 aviões de asa fixa apenas nos primeiros meses, incluindo os modernos caças de ataque Su-34 e os jatos de superioridade aérea Su-35S. Os pilotos ucranianos, mesmo com os antigos MiG-29 e Su-27, também derrubaram aviões russos. Devido às pesadas perdas, a Rússia não neutralizou as defesas aéreas da Ucrânia o suficiente para controlar totalmente os céus. Com o apoio ocidental, as defesas aéreas da Ucrânia se fortaleceram ao longo do tempo. Kiev recebeu sistemas avançados do Ocidente, como Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, Infrared Imaging System, Tail, Thrust, Vector Controlled e Patriot, atualizando significativamente seus equipamentos mais antigos da era soviética. Isso dificultou ainda mais o trabalho da Rússia, pois as novas defesas aéreas ocidentais logo se provaram altamente eficazes. Em maio de 2023, uma bateria Patriot dos Estados Unidos da América derrubou mísseis hipersônicos russos, Kinzhal, sobre Kiev, que Moscou afirmava serem praticamente imparáveis. Enquanto Putin e seus generais decidiam os próximos passos, suas forças estavam na defensiva contra ataques aéreos ucranianos. O exército da Ucrânia, inovando sob fogo, começou a usar drones de longo alcance e mísseis reaproveitados para atacar bases aéreas profundamente dentro da Rússia. Em dezembro de 2022, drones ucranianos penetraram em território russo e bombardearam duas bases de bombardeiros estratégicos, danificando vários Tu-95 e Tu-160, que a Rússia usava para lançar mísseis na Ucrânia. Da mesma forma, em maio de 2023, enxames de drones atingiram a própria Moscou, passando pelas tão aclamadas defesas aéreas multicamadas da Rússia para atingir edifícios na capital. Um ataque atingiu o telhado do Kremlin, constrangendo enormemente o regime de Putin. Apesar da Rússia alegar ter interceptado a maioria dos drones, o incidente expôs fraquezas críticas nas defesas aéreas russas mesmo após anos de guerra. A Ucrânia explorou vulnerabilidades, levando o conflito diretamente para território russo. Apesar da enorme força aérea e mísseis avançados da Rússia, a resistência ucraniana, inteligência astuta e sistemas de defesa ocidentais contiveram tudo efetivamente. E, como eu disse, essa situação é exatamente o oposto do que está acontecendo no Irã. Como Israel teve sucesso em apenas alguns dias, enquanto a Rússia permanece presa na Ucrânia após anos? Alguns podem pensar que é apenas sobre os jatos F-35, mas é mais do que isso. A diferença está na combinação de capacidades superiores de inteligência ocidental versus iraniana, russa e chinesa, tecnologia ocidental avançada versus seus rivais, e a integração precisa de forças e decisões estratégicas mais inteligentes de cada lado. Especialistas concordam que a rápida dominação de Israel nos céus iranianos não se deveu apenas a números. De fato, a força aérea israelense é bem menor que a russa. Israel aproveitou suas vantagens brilhantemente através de uma estratégia superior e execução. Os primeiros ataques foram liderados por caças israelenses, F-35 Premier, possivelmente os aviões de combate mais avançados do mundo. Adquiridos dos Estados Unidos da América e personalizados com avançados eletrônicos israelenses, esses jatos são projetados para serem praticamente indetectáveis pelo radar. Os radares russos do Irã tiveram pouca chance de detectar esses jatos. Quando as bombas caíram, as equipes do Irã foram literalmente pegas olhando para o lado errado. O ataque israelense foi similar ao ocorrido nas primeiras horas da Guerra do Golfo de 1991.
Naquela época, o exército do Iraque tinha armas soviéticas de última geração, como tanques T-70 e 2 caças MiG-20 e 9 jatos Su-25 mísseis Scud e um robusto sistema de defesa aérea, incluindo mísseis Surface-to-Air 2 e Surface-to-Air 6. No papel, eles pareciam formidáveis. Quando os bombardeiros Stealth F-100 e 17 Nighthawk dos Estados Unidos da América lançaram sua primeira onda de ataques, as estações de radar e defesas aéreas iraquianas nem perceberam que um ataque havia começado. Seus sistemas de radar fabricados pela União Soviética simplesmente não conseguiam detectar aeronaves stealth. Quando os iraquianos perceberam o problema, as defesas aéreas críticas já estavam destruídas, deixando os céus do Iraque abertos para as aeronaves da coalizão. A Guerra do Golfo mostrou que a tecnologia militar ocidental, principalmente a americana, era de longe a melhor disponível, o que continua sendo verdade atualmente. Até mesmo os comandantes soviéticos reconheceram mais tarde que seus melhores sistemas foram completamente superados. Na guerra de tanques, os americanos M1A1 Abrams e os britânicos Challenger superam facilmente os T-72 iraquianos a longas distâncias, graças a miras térmicas avançadas e sistemas de controle de fogo superiores. Em uma grande batalha, as brigadas blindadas dos Estados Unidos da América enfrentaram os T-72s da Guarda Republicana do Iraque, e nem foi uma competição justa. Os tanques Abrams, atirando em movimento a mais de 2 quilômetros de distância, destruíram tanques inimigos facilmente. Os T-72 não conseguiam localizar ou atingir os Abrams antes de serem alvejados. Ao fim da guerra, a coalizão destruiu ou capturou cerca de 4.000 tanques iraquianos, quase todos de fabricação soviética, perdendo apenas alguns dos seus. Essa alta taxa de abate mostrou a superioridade do equipamento, treinamento e táticas ocidentais. No ar, a Força Aérea do Iraque, armada com caças soviéticos avançados como MiG-20 e 9 MiG-20 e 5 e MiG-20 e 3, foi rapidamente dominada pelo poder aéreo da coalizão. Liderados pelos F-15 Eagles, F-16 Fighting Falcons e F-14 Tomcats da Marinha dos Estados Unidos da América, os caças da coalizão rapidamente dominaram os céus. Nas primeiras horas de combate, os pilotos iraquianos perceberam que não tinham chance, então escolheram fugir para o Irã em vez de enfrentar uma morte certa. Afinal, sempre que um piloto iraquiano decolava, ele era abatido pelas forças lideradas pelos americanos, sem perdas aéreas para a coalizão. Além do equipamento, as divergências na doutrina e no planejamento de batalha agravaram a situação para o Iraque. As forças iraquianas usavam táticas soviéticas, como defesas fixas e blindados estacionários em posições defensivas, que os comandantes americanos contornavam com manobras superiores e ataques aéreos precisos. Atualmente, a Ucrânia explora com êxito essas fraquezas, utilizando centenas de drones para atacar as tropas russas entrincheiradas em posições fixas. O que é ainda mais chocante é que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas forneceu ao Iraque cerca de 26 bilhões de dólares americanos em equipamentos militares avançados durante os anos 80 apenas para vê-los falhar espetacularmente em combate real. Ajustado pela inflação, isso equivale a cerca de 86 bilhões de dólares atuais, um investimento enorme que se mostrou quase inútil contra as forças ocidentais modernas. As armas russas não apenas falham contra a tecnologia ocidental superior, mas também em conflitos menores. Pegue a Guerra Civil Síria e a Líbia como exemplos. O sistema de defesa aérea russo Pantsir S-1, projetado para combater mísseis de cruzeiro e drones, falhou repetidamente. A Síria e contratados russos implantaram Pantsirs para proteger locais de alto valor. Porém, Israel e Turquia destruíram sistematicamente essas unidades em ataques aéreos. Da mesma forma, no início de 2020, durante confrontos em Idlib, as forças turcas armadas com drones Bayraktar TB2 eliminaram vários sistemas Pantsir sírios. O mesmo ocorreu na Líbia. Quando a Turquia interveio a favor do governo de Trípoli contra as forças pró-Rússia lideradas por Haftar, drones turcos e munições inteligentes destruíram ao menos 9 unidades Pantsir S-1 em poucos dias.
O fraco desempenho do Pantsir foi tão evidente que até os oficiais russos admitiram relutantemente que havia problemas. Apesar das tentativas da mídia russa de espalhar histórias de sucesso contra drones, vídeos de sistemas Pantsir queimados revelaram uma realidade muito diferente e constrangedora. Mais recentemente, além da Ucrânia, a mini-guerra de 2020 entre Azerbaijão e Armênia expôs o quão terrivelmente as armas russas são ruins. O exército da Armênia estava equipado majoritariamente com armamentos de origem russa, soviética, como tanques T-70 e 2 veículos de infantaria BMP, sistemas de defesa aérea S-300 e OSATOR, além de jatos de combate de geração mais antiga. Azerbaijão, por outro lado, equipou suas forças terrestres com tecnologia turca e israelense avançada, como UCAVs Bayraktar TB-2, munições israelenses Herop e sistemas superiores de inteligência e vigilância. No final, os drones e armas guiadas do Azerbaijão destruíram as defesas da Armênia. Tanques, artilharia e até unidades avançadas de defesa aérea russa, a espinha dorsal da força militar da Armênia, foram facilmente destruídas de cima. O Azerbaijão divulgou vários vídeos de drone exibindo a destruição de armamento e artilharia da Armênia. O complicado é que os drones também destruíram ao menos um sistema míssil superfície-ar S-300 armênio. O equipamento destinado a neutralizar ameaças aéreas, no entanto, não conseguiu nem ver os pequenos drones atacando, muito menos abatê-los. Foi uma guerra totalmente diferente do que a doutrina soviética jamais previu. Por fim, a guerra em curso na Ucrânia deixou ainda mais evidente a dura realidade das armas russas. A Rússia se humilhou quase todos os dias nos últimos 3 anos. Quase todos os tipos de sistemas de armas russos mostraram falhas críticas, muitas vezes tornando-os ineficazes ou até perigosos para suas próprias tropas. As unidades blindadas russas, incluindo seus mais recentes tanques T-70 e 2 B-3 T-80 e T-90, sofreram perdas catastróficas nos campos de batalha ucranianos. Sistemas antitanque ocidentais avançados, como o Javelin americano e os mísseis Inlaw britânicos-suecos, mostraram-se devastadoramente eficazes contra a blindagem russa. Um fator crítico é a capacidade de ataque superior do Javelin, que atinge os tanques de cima, onde a blindagem é mais fina. Essa tática explora uma falha grave e antiga no design dos tanques russos, que armazenam munição abaixo da torre em um carregador automático. Quando penetrados, esses projéteis inflamam instantaneamente, causando explosões internas massivas que frequentemente destroem a torre por completo. Um evento que as forças ucranianas apelidaram sarcasticamente de surpresa da caixa. Os tanques ocidentais não usam esse design arriscado, aumentando a chance de sobrevivência da tripulação. Além das falhas de design, a corrupção na cadeia de suprimentos militares da Rússia piora a qualidade do equipamento. Esta é uma armadura reativa explosiva, um tijolo protetor na parte externa de um tanque para defendê-lo contra projéteis que se aproximam. Acontece que a maioria deles é defeituosa, instalada incorretamente ou até mesmo completamente vazia. Fabricação precária e corrupção sistêmica fazem com que tripulações russas de tanques entrem em combate sem saber que seus veículos são perigosamente vulneráveis. Por outro lado, os tanques ocidentais fornecidos à Ucrânia, como os Leopard 2 Challenger 2 e Abrams, demonstraram desempenho muito superior. Eles protegem suas tripulações de forma confiável, sofrem menos perdas e geralmente retornam em segurança de missões mesmo com combates intensos. Apesar das falhas, a Rússia ainda é mundialmente renomada por seus mísseis e tecnologia de defesa aérea, uma reputação que parece cada vez mais desconectada da realidade. Vamos analisar mais de perto e provar o quão equivocada essa percepção é. Começando com o muito divulgado sistema de defesa aérea Triumph S-400 da Rússia, uma fonte de orgulho nacional anunciado como igual ou até superior ao sistema Patriot da América, a Rússia o comercializou com confiança para a China, Turquia e Índia como o melhor sistema de defesa aérea de longo alcance do mundo. No entanto, a Ucrânia tem repetidamente exposto vulnerabilidades críticas, manobrando com sucesso e até destruindo várias unidades S-400.
Em 2023, as forças ucranianas usaram mísseis balísticos ATACMS dos Estados Unidos da América e provavelmente drones ou mísseis Neptune para destruir no mínimo 2 baterias S-400 na Crimeia. Inteligência britânica e fontes militares ucranianas confirmaram as perdas dos S-400, uma conquista notável, dado como a Rússia afirmou sua suposta invencibilidade. Mesmo quando os S-400 não são totalmente destruídos, eles têm falhado consistentemente em proteger a infraestrutura crítica da Rússia. Os mísseis Storm Shadow britânicos-franceses, fornecidos à Ucrânia, superaram as defesas do S-400 russo, atingindo bases e centros logísticos com sucesso. Esses mísseis são exatamente o tipo de ameaça que o S-400 deveria impedir, mas aparentemente não consegue. No fim de 2023, especialistas ocidentais notaram que os mísseis ucranianos penetravam a defesa aérea russa em taxas altas, ameaçando significativamente os civis russos. Na verdade, a Rússia perdeu um número extraordinário de sistemas de defesa aérea no geral. Desde 2022, confirmações visuais mostram que a Rússia teve no mínimo 335 unidades de defesa aérea destruídas ou capturadas, incluindo 18 lançadores S-430 Pantsir S-1 e 60 SAMs de curto alcance TOR, além de outros. Essas são perdas catastróficas para ativos que são tanto caros quanto supostamente de elite. Drones ucranianos simples e baratos, alguns custando apenas centenas de dólares, têm regularmente ultrapassado as defesas russas, atingindo bases aéreas e depósitos de combustível atrás das linhas, causando perdas de dezenas ou centenas de milhões. Já os SAMs ocidentais enviados à Ucrânia vêm tendo desempenho consistentemente superior na defesa. As baterias Patriot PAK-3 dos Estados Unidos da América, implantadas em 2023, interceptaram alguns dos mísseis russos mais ameaçadores, como os hipersônicos Kinzhal, algo que a Rússia dizia ser impossível. Alegava-se que era impossível interceptar, devido à velocidade superior a Mach 5 e capacidade de evadir defesas. Conforme a Força Aérea Ucraniana, confirmado por oficiais dos Estados Unidos da América, todos os mais de 20 mísseis Kinzhal disparados contra Kyiv desde maio de 2023 foram interceptados com sucesso pelas defesas Patriot. Isso já deveria bastar para mostrar a diferença real entre as alegações russas e o desempenho no campo de batalha. Um suposto míssil russo imparável neutralizado por tecnologia ocidental dos anos 80. Sistemas ocidentais como Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System e Infrared Imaging System, Tail, Thrust, Vector Controlled, também interceptaram consistentemente mísseis de cruzeiro e drones russos, com taxas de interceptação frequentemente superiores à própria defesa aérea russa. A eficácia no mundo real é mais relevante do que meras alegações. As capacidades ucranianas também afetam os aviões de combate russos, que estão praticamente ausentes devido ao medo das defesas aéreas da Ucrânia. Ironicamente, muitos dos sistemas míssil superfície-ar da Ucrânia são modelos soviéticos antigos, como o S-300 Zento e Buk, mas sua eficácia foi muito aprimorada pela integração de inteligência ocidental, radar e coordenação tática moderna. A Rússia poderia superar esses problemas se trabalhasse na coordenação entre suas próprias forças. Se a Força Aérea Russa, a Marinha e as tropas terrestres tivessem cooperado desde o início, a Ucrânia poderia ter caído em semanas, como Putin previu inicialmente. Em vez disso, os ramos militares da Rússia agiram repetidamente de forma independente, com mínima coordenação e má comunicação. A Força Aérea frequentemente operava sem ordens diárias claras e sem uma estratégia de longo prazo. Essa confusão e atraso permitiram sucessos repetidos das equipes de sabotagem e missões de infiltração ucranianas. As ordens dos comandantes russos chegavam atrasadas, com os cenários de batalha já alterados, deixando as forças russas em um ciclo constante de reação. Graças à inteligência precisa e rápida das nações ocidentais, a Ucrânia conseguiu mover e esconder seus ativos críticos antes do ataque inicial da Rússia. Ao reposicionar defesas aéreas estrategicamente e se preparar previamente, a Ucrânia obteve uma vantagem significativa que aprimorou muito suas chances.
Desde então, a Ucrânia tem se beneficiado de uma inteligência superior, decisões ágeis em combate e um forte apoio logístico, permitindo que suas tropas se mantenham à frente da Rússia. A combinação de inteligência e sistemas avançados é o motivo pelo qual os caças mais capazes da Rússia, como o Su-34 e Su-35, se mantiveram longe das linhas de frente. Enquanto caças Stealth F-30 e 5 operados pelos Estados Unidos da América e Israel voaram repetidamente para áreas fortemente defendidas na Síria e no Irã, realizando missões complexas sem perdas, muitas vezes proporcionando uma vantagem decisiva que pode mudar o curso de uma guerra, como recentemente demonstrado no Irã. A Rússia não possui o mesmo nível operacional. Seu muito falado caça Stealth Su-57 existe apenas em pequenos números e nunca foi seriamente testado em combate. Mesmo os jatos de combate ocidentais mais antigos, como os F-16, têm recebido atualizações contínuas em aviônica, radar e sistemas de armas, mantendo-os altamente eficazes. Em comparação, os supostos caças modernos da Rússia, como o Su-30SM e o Su-35, muitas vezes dependem de radares de geração mais antiga e mísseis menos sofisticados, deixando-os consistentemente atrás dos padrões ocidentais. Por fim, e possivelmente o mais constrangedor para a Rússia, é a atuação de sua marinha. Vale ressaltar que a Ucrânia não possui marinha. Entretanto, a Rússia entrou no conflito com uma presença naval formidável, a Frota do Mar Negro, com 74 navios pré-guerra, incluindo fragatas, corvetas, navios de desembarque, um cruzador de mísseis guiados e 6 submarinos. No papel, essa frota era intimidadora, mas após 3 anos de conflito, está reduzida a cerca de 45 navios, com a maioria realocada e escondida no porto de Novorossiysk. O afundamento do cruzador Moskva, navio almirante russo, foi a maior humilhação. Este navio custou à Rússia cerca de 750 milhões de dólares, e a Ucrânia afundou o navio usando somente 2 mísseis, Neptune R-360 nacionais, que custam, no total, cerca de 1 a 2 milhões de dólares. Isso é um retorno incrível sobre o investimento. Warren Buffett ficaria impressionado. No momento do ataque, Moskva navegava a cerca de 100 quilômetros da costa de Odessa, sentindo-se invulnerável atrás de supostas camadas de sistemas avançados de defesa contra aéreos e mísseis. A inteligência ucraniana, com apoio silencioso de satélites e vigilância aérea da OTAN, rastreou os movimentos do cruzador. 2 mísseis Neptune lançados de caminhões próximos a Odessa voaram em altitude extremamente baixa, abraçando as ondas e ficando invisíveis ao radar russo até os momentos finais. Os sistemas de radar desatualizados de Moskva detectaram as ameaças tarde demais, falhando em ativar suas defesas a tempo. Os 2 mísseis atingiram o navio, explodindo munições e tanques de combustível. Explosões massivas rasgaram o Moskva e em 24 horas o navio principal da Rússia e seu orgulho afundou sob as ondas. Para comparar, consideremos um cenário similar com a Marinha dos Estados Unidos da América. Em 2016, o United States Ship Mason, um destruidor americano operando na costa do Iêmen, foi atacado por mísseis anti-navio C-800 e 2 NUR feitos pelo Irã, disparados por rebeldes Houthi. Esses mísseis, semelhantes aos Neptunes ucranianos, foram projetados para afundar ou danificar seriamente grandes navios de guerra. Mas, ao contrário da Moskva da Rússia, o United States Ship Mason estava preparado, vigilante e com sistemas de defesa modernos. Segundos após avistar os mísseis se aproximando, a tripulação do Mason ativou seus interceptores SM-2 guiados por radar, lançando mísseis que interceptaram e destruíram as ameaças em pleno voo. Simultaneamente, o equipamento de guerra eletrônica do Mason bloqueou o radar dos mísseis restantes, fazendo-os perder a orientação e cair inofensivamente no mar. Moleza mostra como uma tripulação bem treinada e alerta, com sistemas avançados, pode neutralizar facilmente até mísseis anti-navios sofisticados. Uma lição dolorosa que a Rússia aprendeu tarde demais ao perder o Moskva.
Sem mencionar que a Ucrânia também destruiu dezenas de corvetas, barcos de patrulha, navios de desembarque e drones navais russos nos últimos meses e anos, com perdas adicionais de centenas de milhões, elevando as perdas navais da Rússia para mais de 2 bilhões de dólares. Mesmo em tempos de paz, a Rússia precisaria de 3 a 5 anos, ou mais, para reconstruir e recuperar esta frota aos níveis pré-guerra. Agravando a situação da Rússia, a Convenção de Montreux de 1936 regula a passagem naval pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, na Turquia. Segundo o tratado, se a Turquia se manter neutra durante a guerra, os navios de guerra das nações beligerantes não podem passar pelos estreitos para o Mar Negro, exceto para retornar à sua base. Os oficiais reconheceram o conflito Rússia-Ucrânia como guerra no final de fevereiro de 2022 e prontamente invocaram o artigo 19 da Convenção. Essa decisão impediu efetivamente que os navios de guerra russos fora do Mar Negro reforçassem sua frota enfraquecida. Como resultado, os cerca de 40 navios restantes da Rússia no Mar Negro estão agora encalhados, forçados a posições defensivas, incapazes de reforçar ou reabastecer, escondidos nos portos com o rabo entre as pernas. Mas por que as armas russas continuam falhando tão terrivelmente? Para ser justo, nem todas as armas russas são ruins. Algumas até superam as ocidentais. Mas, em geral, as falhas repetidas se resumem a 3 grandes problemas: corrupção severa, práticas de fabricação ultrapassadas e doutrina militar falha. Há mais de 50 anos, a indústria de defesa russa é conhecida por corrupção e favoritismo, causando grandes problemas de controle de qualidade. Fundos para pesquisa, materiais de qualidade e testes rigorosos frequentemente desaparecem em contas offshore ou são desperdiçados em projetos chamativos apenas para impressionar Putin. Por exemplo, o muito falado míssil hipersônico Kinzhal parece extremamente impressionante, pelo menos no papel. Supostamente imparável e projetado para evadir todos os sistemas de defesa aérea conhecidos, mas, em combate real, foi interceptado sem esforço pelas defesas ocidentais, causando grande constrangimento a Putin, especialmente após ele se gabar publicamente de suas capacidades. Em dezembro de 2021, 2 meses antes de invadir a Ucrânia, Putin declarou que a Rússia liderava o mundo em mísseis hipersônicos e permaneceria à frente de outras nações, sugerindo que poderia facilmente contra-atacar futuras ameaças hipersônicas. Evidentemente, a realidade era outra. E é plausível que um dos generais de Putin tenha mentido para ele sobre as reais capacidades do míssil. Se for verdade, dada a conhecida intolerância de Putin ao fracasso, é improvável que o general ainda esteja vivo. A corrupção faz com que a maioria das armas russas não atenda às especificações de projeto na prática. Como mencionei, os blocos de armadura reativa explosiva em tanques eram frequentemente encontrados vazios ou preenchidos com material inútil. Em outros casos, as tropas receberam equipamentos ruins, como botas que se desfazem e rádios não criptografados. Até mesmo relatórios de pneus chineses baratos em caminhões militares que se desintegraram durante o avanço em Kyiv, levando a veículos presos ou quebrando no meio do caminho. Um sistema corrupto também implica em manutenção negligenciada, roubo ou falta de aquisição de peças de reposição. Soldados russos na Ucrânia tiveram que usar rações vencidas, com décadas de idade, e foram enviados com apenas poucos dias de suprimentos. As forças militares ocidentais, apesar de imperfeitas, costumam ter processos de aquisição mais transparentes e responsáveis, levando a equipamentos e logísticas superiores. Depois de muitas derrotas militares e indignação pública crescente, a Rússia iniciou recentemente uma repressão de destaque à corrupção em suas forças armadas. O vice-ministro da Defesa, Timur Ivanov, foi preso, acusado de aceitar grandes subornos e roubar bilhões de rublos destinados às tropas da linha de frente. Ele agora enfrenta até 14 anos e meio de prisão. O major-general Ivan Popov, antes um respeitado comandante de campo, foi sentenciado a 5 anos por suposta fraude, mas muitos acreditam que seu real erro foi criticar abertamente os altos funcionários. Dezenas de generais, oficiais e gerentes de aquisições foram presos ou acusados de fraude, roubo e má gestão.
Muitos desses indivíduos levavam vidas luxuosas financiadas por dinheiro que deveria ter sido destinado a equipamentos e apoio às tropas, contribuindo para as falhas russas no campo de batalha. Apesar disso, críticos alegam que a repressão pode ser parcialmente uma manobra política para eliminar rivais e fortalecer o domínio do Kremlin, em vez de uma reforma genuína. De qualquer forma, o dano já está feito, e a confiança entre a liderança militar russa e os soldados permanece estilhaçada. Durante a era soviética, as coisas provavelmente eram melhores, apesar de imperfeitas. Com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a situação se deteriorou rapidamente. Uma consequência importante foi uma grave fuga de cérebros, com engenheiros e pesquisadores qualificados deixando a Rússia, causando estagnação em grandes partes de seu setor de defesa. Se a Rússia tivesse retido mais de seu talento, suas capacidades militares, de fabricação e tecnológicas poderiam ser muito diferentes hoje, talvez até resolvendo a escassez crítica de chips semicondutores. Agora, a Rússia deve importar componentes avançados ou lutar para produzi-los internamente. As sanções ocidentais e o investimento mínimo em pesquisa prejudicaram severamente a capacidade da Rússia de acompanhar tecnologicamente. Consequentemente, boa parte do equipamento russo atual ainda depende de tecnologia obsoleta do século XX. Muitos mísseis russos ainda usam radar semi-ativo básico ou orientação inercial, enquanto seus equivalentes ocidentais usam buscadores multimodo sofisticados, com capacidades de mira aprimoradas por inteligência artificial. Similarmente, a maior parte dos tanques russos não possui modernos equipamentos de visão térmica, deixando-os em grande desvantagem no campo de batalha. Mesmo as práticas de fabricação russas costumam ter padrões de controle de qualidade inferiores. Frequentemente, é menos confiável, preciso e propenso a falhas em condições de campo de batalha, como visto repetidamente na Ucrânia. Por outro lado, as nações ocidentais investem continuamente em tecnologias de ponta, como radares Active Electronically Scanned Array para jatos de combate e projéteis de artilharia guiados por Global Positioning System. Mesmo as plataformas ocidentais mais antigas são atualizadas regularmente para se manterem competitivas. Os novos sistemas russos, como o caça Stealth Su-57 ou o tanque Armata, são produzidos em quantidades muito pequenas. E mesmo essas plataformas de ponta geralmente contêm subsistemas que não são de última geração, devido a limitações tecnológicas e de fabricação. Tais vulnerabilidades se tornam alvos óbvios para inimigos que as exploram consistentemente em batalha. Por fim, o design ultrapassado de todo o exército e armas da Rússia está intimamente ligado à forma como planeja usá-los, sua doutrina. Historicamente, a Rússia e a União Soviética construíram sua doutrina visando dominar os inimigos com forças massivas, grande poder de fogo e estruturas de comando rígidas e centralizadas. As armas russas são projetadas para serem eficientes quando implantadas em grande quantidade, ao invés de serem as melhores individualmente. Mas essa abordagem muitas vezes se desintegra contra as doutrinas militares ocidentais mais flexíveis e interconectadas. Por exemplo, os sistemas de defesa aérea da Rússia dependem muito de estruturas de comando centralizadas. Se as redes de comando e controle forem bloqueadas ou interrompidas, o sistema perde muita eficácia. Em contraste, as defesas aéreas russas têm radares descentralizados e autônomos, interligados em redes estratificadas com redundância embutida. Então, perder um centro de comando não significa perder toda a capacidade. Esperava-se que as táticas blindadas russas lutassem uma batalha aberta convencional na Europa. Mas na Ucrânia, encontraram equipes descentralizadas com armas de precisão, algo que nunca anteciparam ou se adaptaram eficazmente. Além disso, os padrões de treinamento militar russo para operadores e equipes de manutenção estão muito atrás do Ocidente. Devido à corrupção sistêmica, relatórios de horas de treinamento e prontidão são frequentemente falsificados. No papel, os pilotos russos ou as tripulações de tanques podem parecer bem treinados e capazes. Porém, na prática, muitos carecem de experiência relevante. As forças ocidentais dão grande ênfase ao treinamento realista, como os exercícios de bandeira vermelha da Força Aérea dos Estados Unidos da América, ou os exercícios multinacionais de tanques da OTAN, que se pagam em combate real. Na Ucrânia, vimos unidades russas cometendo erros táticos básicos repetidamente,
como comboios se movendo em estradas sem apoio aéreo, veículos muito próximos sendo alvos fáceis para emboscadas e unidades de artilharia ficando nas mesmas posições entre ataques, vulneráveis ao fogo de retorno. Esses não são exatamente falhas de hardware, mas podem levar a perdas do mesmo e refletem uma deficiência doutrinária. Não se pode culpar diretamente os soldados ou recrutas, pois o verdadeiro problema está na própria cultura militar da Rússia. Desencoraja o pensamento independente dos subordinados, um legado da era soviética. As ordens vêm do topo e a criatividade não é valorizada. Quando as coisas não saem conforme o planejado, as tropas da linha de frente lutam para se adaptar, frequentemente ficando presas ou sendo mortas antes que novas instruções cheguem. Quando o plano de tomar Kiev em 3 dias falhou, as unidades russas pararam por semanas e sofreram pesadas perdas enquanto esperavam por novas instruções, pois os oficiais de menor patente não podiam se adaptar de forma independente. A doutrina ocidental, especialmente a OTAN, incentiva o comando de missão, onde líderes júniores recebem metas claras e têm a flexibilidade e a autoridade para alcançá-las da forma que julgarem melhor. Essa diferença doutrinária ficou clara na Guerra do Golfo, onde as forças da coalizão adaptaram suas táticas rapidamente, enquanto as tropas iraquianas aguardavam ordens após a quebra das comunicações. Hoje, na Ucrânia, pequenas unidades independentes ucranianas usam táticas ao estilo ocidental para explorar vulnerabilidades, interrompendo as linhas de suprimento e logística russas com eficácia mortal. Apesar de todas as falhas, a Rússia permaneceu como o segundo maior exportador de armas do mundo por muitos anos. Atrás apenas dos Estados Unidos da América, embora agora ocupe o 3º lugar. Com frequência, os compradores só notam defeitos no equipamento após o pagamento. Contudo, após o desempenho desastroso da Rússia na Ucrânia e as recentes falhas humilhantes de suas defesas aéreas no Irã, as futuras vendas de armas certamente serão prejudicadas. Os países agora observam as experiências alheias e tiram conclusões claras. O dano à marca militar da Rússia já está feito. Por exemplo, grandes negócios como a venda planejada de caças Su-35 para o Egito supostamente foram cancelados ou reconsiderados, pois os compradores agora percebem que os sistemas do avião estão muito atrás das alternativas ocidentais ou mesmo chinesas mais recentes. A Ucrânia se tornou uma demonstração do mundo real, um aviso claro do que não comprar, já que tanques, mísseis e sistemas de defesa aérea russos, antes anunciados como de ponta, são sistematicamente destruídos ou facilmente neutralizados no campo de batalha.